Bem-vindos ao One Talks. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do One Talks. Eu sou a vossa host Steffi e hoje trago-vos mais um episódio sauce para apimentar o vosso dia. O tema de hoje é hábitos, ou maus hábitos, por assim dizer, e vou refletir um bocado sobre os hábitos que não me permitem evoluir na vida, ou seja, aqueles hábitos que eu constantemente pratico e por mais que eu seja não, por mais que eu saiba que eles são negativos, eu não me deixo de os exercer. Antes de mais, eu queria agradecer-vos a todos por ouvirem o meu podcast. Deixa-me muito feliz saber que estão a ouvir e que estão a gostar. Eu voltei, a semana passada não publiquei nada porque não tinha gravado, há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo na minha vida, então não tive propriamente tempo para vir para gravar e criar, mas hoje já vou tackle down every single thing that I have to do. Então teremos sim episódios com regularidade. Iniciamos então este episódio para relembrar-vos então o que é o Unlock It, porque isto é o terceiro episódio do Unlock It. Eu acho que vou fazer talvez tipo só mais este e mais um para finalizar este pack da edição limitada do Unlock It. O Unlock It é nada mais nada menos que o passo seguinte do lock-in. Como disse, todos nós vemos no início do ano, ou então a meio do ano, depois de passar pronto, os 6 primeiros meses do ano, vemos muita gente a fazer o lock-in, que é então o trabalho interno sobre si mesmo, tipo, é um trabalho muito profundo a nível pessoal, e eu criei o Unlock It porque o Unlock It é o passo seguinte, ou seja, é o que é que acontece depois de nós nos focarmos no interno, é aquela fase em que nós desbloqueamos o nosso potencial completamente. E eu, obviamente, que falando disto, tinha que falar dos maus hábitos. Os maus hábitos são um terror. Os maus hábitos são um terror e nós devemos estar conscientes que muitas das coisas que nós fazemos diariamente e que nos deixam depois frustrados são hábitos que nós consciente ou inconscientemente praticamos, mas não paramos de os fazer mesmo sabendo que eles nos estão a prejudicar. E hoje vou refletir então sobre esses hábitos. Eu criei aqui um pack de 3 e irei falar sobre eles. Um dos meus hábitos mais fortes, eu diria, é o medo de julgamento. E acho que muita gente também tem esse medo, quer estejam a fazer conteúdos para as redes sociais onde estão muito mais expostos, ou então em outras circunstâncias da vida, por exemplo, na escola ou então no trabalho. Isto parece irreal, né? Porque eu decidi que queria voltar para o YouTube e que queria voltar a fazer o podcast e dizer que um dos meus maus hábitos é ter medo do julgamento é uma coisa muito louca, né? Mas enfim, gente, a minha questão é que, pronto, eu quero continuar a produzir conteúdo. Eu gosto de produzir este tipo de conteúdo, gosto muito de falar, acho que isto desde pequena e quem é meu familiar pode comprovar este facto, mas eu gosto realmente de fazer isto. O meu único problema é que eu não quero que as pessoas me vejam e nem falo das pessoas em geral, eu estou a falar mais do núcleo de pessoas que me conhecem. E eu não sei porque é que nós temos tanto esse medo de ser julgado por pessoas que nos conhecem. Eu acho que, não sei, porque é daquelas coisas que, tipo, isso é tão vulgar, é tipo, toda a gente faz, tipo, ela também está a fazer, que cena, tipo, que cringe, estão a entender? Tipo, eu acho que é mais aquela coisa do cringe que nos pega, mas eu tenho. É o meu medo, é tipo, é medo que as pessoas próximas a mim, tipo, vejam e me julguem ou digam alguma coisa que me deixe em baixo, por exemplo, ou que me desmotive, mas ao final do dia, tipo, eu tenho que me mentalizar que eu estou a fazer isto porque gosto, não porque quero impressionar alguém, não é? Obviamente. Na verdade, eu quero impressionar alguém, esse alguém que eu quero impressionar é a mim mesma, então eu tenho só que me manter consistente, produtiva, focada e pensar que eu estou a trazer qualidade, estou a acrescentar alguma coisa na vida de alguém. Acredito que muitos de vocês também sintam este tipo de pressão, porque obviamente que todos estes hábitos que eu vou falar acabam muito por ser
criados com base em padrões sociais, né? Porque esta coisa do medo de nos expormos e tudo mais acaba muito por vir de consumirmos internet, vemos aquilo que acontece na vida das pessoas que estão expostas na internet, então acabamos por ter também esse receio interno de que nos julguem naquilo que estamos a fazer. Obviamente que quando eu digo que não quero ser vista, isto é uma das maiores falácias da minha vida, porque eu realmente gosto de estar na internet, gosto de falar, gosto de expor a minha cara e fazer este tipo de coisas que faço. Então, como assim eu tenho medo do julgamento, né? Tipo, obviamente que a crítica é sempre a mais pesada, né? Principalmente quando são pessoas muito próximas a ti, se elas te fazem uma crítica em relação àquilo que estás a fazer, e seja isso uma opinião que deste ou um vídeo que fizeste e tinha alguma coisa que não estava alinhada com aquilo que as pessoas tinham como expectativa tua, e a partir daí começa a haver aquele desconforto com essa pessoa, e então nós acabamos por ficar com medo que isso desmanche muitas das conexões que temos com as pessoas. Por isso é que eu, neste caso, por isso é que eu tenho esse medo da crítica no que toca ao publicar conteúdo. Também tenho um bocado de medo de não estar a fazer o suficiente, estou a perceber? Tipo, isto é muito louco, isto é mais profundo e se calhar quando construí este episódio não pensei, não refleti em concreto no que toca tipo a psicológico e tudo mais, mas o medo de achar que não sou suficiente ou que não sou relevante o suficiente para me poder destacar. Eu tenho que partir sempre do princípio que eu não posso agradar toda a gente. As expectativas que os outros criam sobre mim são expectativas que as outras pessoas criaram, não significa que é a realidade. Então é normal que eu não seja suficiente ou que não seja relevante para toda a gente. Eu tenho apenas que me focar que aquilo que eu produzo e a opinião que eu dou para mim faz sentido, está alinhado com aquilo que eu acredito, então isso já é o suficiente para eu poder continuar. Eu não posso me prender ao medo de que os outros apontem o dedo, quando os outros estão a apontar o dedo, talvez porque eles tenham algo atrás, estão a entender? Tipo, pode ser um julgamento por causa de expectativas. Então eu tenho que tirar isso da minha cabeça, que se eu não for suficiente para uma pessoa, vou ser suficiente para outra, e se não for para outra, sou suficiente para mim mesma. E isso para mim já me basta. E depois, obviamente, que isto acaba por fazer um circle back, que é do tipo, também tenho o receio de expressar a minha opinião e acabar por ser mal interpretada. E toda a gente sabe o que é que acontece às pessoas que são mal interpretadas na internet, que é cancelamento brutal e aniquilação total da presença digital e até mesmo tipo da vida de alguém, né? No sentido em que tinhas tudo montado e do nada não tens absolutamente nada, aqui um pleonasmo, né? Mas sim, mas obviamente que eu tento sempre passar a minha opinião, obviamente que estou sempre aberta a debates e quando dou este tipo de opiniões é exatamente por isso, para abrir um debate e para falarmos sobre as coisas de uma maneira mais profunda, em vez de nos ficarmos pelos factos superficiais, estão a entender? Porque é muito fácil eu dar a minha opinião, alguém dizer não concordo, mas aquilo que eu quero é que a pessoa diga eu não concordo e desenvolve esse posicionamento. Eu, na verdade, e obviamente isto são reflexões que eu vou tendo, eu acho que talvez prefira ser julgada porque tentei do que ser julgada por nunca ter feito absolutamente nada. Por isso é que também estas pequenas coisas, tipo, eu penso e tenho esse medo, mas ao mesmo tempo já consigo ver um bocadinho do outro lado, que é tipo, se eu não fizer, eu vou me sentir mal. Se eu fizer, eu vou me sentir mal. Então tenho que pôr na cabeça que tipo, eu vou me sentir mal, independentemente quer que faça ou não, então mais vale eu fazer. Porque pelo menos eu estou a fazer, estou a tentar, estou a falhar, estou a aprender. E esse é a chave, é falhar, voltar a tentar, porque, como já tinha dito antes, é ao falhar que nós realmente aprendemos onde é que erramos para melhorar. Então, isso é muito importante. Outro dos meus maus hábitos, eu sou uma pessoa muito autocrítica e também sou uma overthinker. E juntar
autocrítica com overthinking é uma coisa que não faz muito sentido. Porque primeiro eu penso demasiado antes de fazer as coisas e depois eu idealizo tudo de uma maneira e faço tudo tititi e não vai ser assim, tenho que fazer aquilo assim desta maneira. E antes de fazer, eu já estou a fazer uma edição mental de como é que vai ser e não sei o quê, e tarará, tarará. E obviamente que o que é que acontece? Quando eu começo a ver que a minha ideia, ou seja, a minha expectativa daquilo que eu tinha para fazer, eu só estava a pensar, e a realidade daquilo que eu consigo fazer, porque obviamente isto aqui, vamos supor, que eu estou a falar numa edição do vídeo. Há muitas funcionalidades do programa de edição que eu ainda não aprendi e que obviamente não vou conseguir fazer. O que é absolutamente normal, não é? Mas, na minha cabeça, o facto de eu ter uma expectativa e a realidade eu não conseguir atingir essa expectativa corrói-me. E, obviamente, que entra a questão da doutora perfeição, não é? Em que eu não consigo fazer as coisas como eu tinha pensado, planeado, e então fico paralisada, por assim dizer, ou seja, não faço absolutamente nada e matei-me aqui no pensar e no pensar e no pensar e depois, pronto, e é daquelas coisas que é tipo, eu criei todo um cenário que ele não existe. Se eu fosse um bocadinho mais pés assentes na terra e pensasse nas coisas, ok, vamos produzir primeiro, vamos experimentar editar e vamos tentar fazer as coisinhas aos poucos, em vez de pensar em tudo e depois tentar aplicar. Obviamente, quando tu pensas em tudo, não é? É como aquilo que nós dizemos. Tipo, eu não sei se vou gostar e não sei o quê. Se não sabes se vais gostar, tentas, experimentas e se não gostares, pelo menos sabes que não gostas porque experimentaste, não é? Tipo, não vais dizer que não gostas ou vais deixar ficar na dúvida porque tens medo de tentar, né? Tipo, porque ficas a pensar que tipo, e se, tipo, os e se's vão dar cabo da vida de muita gente e já têm dado cabo da vida de muita gente. É os e se's, é a perfeição, é esses dois e o medo também dão cabo da vida de muita gente. Porque nós ficamos literalmente paralisados no tempo porque estamos sempre nos e se's. E se nós realmente fôssemos? É que o e se vem sempre com uma conotação negativa, é sempre, e se eu não? Isso é sempre com a conotação negativa. Por isso é que muitas vezes nós não fazemos as coisas, exatamente porque, né, se nós só estamos a pensar no negativo, nós não conseguimos ver o positivo. Obviamente que se nós formos sem pensar, vamos conseguir fazer as coisas, né? E aí vamos realmente perceber que, eu não gosto disto. E eu posso dar aqui um exemplo de uma situação em que eu não pensei no isso. Houve uma vez que eu fui à Feira de Março, que é uma feira cá aqui na minha cidade. Quando penso nesse dia é uma coisa muito louca. E eu fui com as minhas irmãs e a minha prima, a Lu, e havia um carrossel, né? Que era, acho que chamava-se Transformer. Era um que dava uma volta completa. E quando chegavas lá em cima ficavas de cabeça para baixo. Que loucura. Pronto. Nessa cena toda, a minha prima diz: eu queria muito ir e não sei o quê. As minhas irmãs não queriam ir. E eu disse: eu tenho medo, né? Eu disse mesmo: olha, eu tenho medo, mas vamos já comprar o bilhete que é para eu, e ficarmos na fila, que é para eu nem sequer pensar em desistir. Então nós fizemos exatamente isso. A volta que estava a dar terminou. As pessoas saíram, chamaram a nossa fila. Quando eu me sentei, o senhor ajustou o cinto. Aí é que eu comecei a pensar: ai meu Deus, e agora? Porque agora já não posso sair. Pois o chão baixou e aquilo começou a baloiçar. Eu só sei que quando aquilo chegou lá em cima, eu estava de cabeça para baixo. Porque eu estava com um medo, um pavor. Assim, eu não sei se eu tenho realmente vertigens, eu acho que não, mas eu tenho medo de estar em sítios muito altos. Estou a entender? Tipo, imagina se estiver numa casa que fica no 12º andar e for para a varanda e olhar assim lá para o fundo, para o horizonte, está tudo bem. Mas se eu tiver que olhar aqui para baixo, tipo, se tiver estacionamento, né? Tipo, faz-me assim um bocado de confusão. Tipo, não fico tonta, né? Porque eu acho que é isso que acontece nas vertigens, mas fica assim meio, uau, sensação estranha. E dá-me medo. Então eu também fico assim, quase que arm's length de- do corrimão da varanda. Mas sim, tipo, e esse foi o momento em que eu só pensei no isso quando já estava a fazer a ação. E é isso que nós temos que fazer. É tipo, é não deixarmos que os pensamentos tomem controle das nossas decisões. Porque, ok, sim, há certas situações em que nós temos mesmo que pensar e refletir sobre, mas há outras situações em que nós só vamos realmente saber o outcome se nós tentarmos. Porque são situações
experienciais, não são situações analíticas, estão a perceber? Tipo, não é como se estivéssemos a pensar, opá, compensa gastar este dinheiro nesta blusa ou não? Tipo, não são esse tipo de situações, estão a entender? São situações em que tu tens mesmo que experienciar para poderes tomar uma decisão final. E então, por isso é que, tipo, esta coisa de querer ser muito self-critic e essas coisas todas e depois, tipo, estar sempre aqui a matutar na cabeça, isso dá cabo de nós e dá cabo de mim e confesso, tipo, é uma das coisas que mais me corrói. Até ainda há pouco eu tinha publicado um vídeo no YouTube e pronto, não estava a ter a aderência que queria dentro do intervalo que eu tinha delimitado para voltar a analisar as métricas. E já comecei a pensar, fogo, vou desistir, não quero mais fazer isto, tipo, as pessoas não estão a aderir e não sei o quê. Comecei a ser assim, mas tipo, a ser mesmo má comigo, sabem? Tipo, nem fazia sentido eu estar a fazer isto, porque era tipo, não é porque um correu menos bem que os outros que tu publicaste não têm valor. E tipo, se os outros estiveram bem, se calhar isto não está tão alinhado com as pessoas, mas vai encontrar o seu público. Eventualmente, as pessoas vão aderir e vão encontrar esse vídeo. Há quem esteja a procurar esse tipo de temas e as pessoas vão encontrar aquilo que tu publicaste e fizeste. E é isso, tipo, só que, enfim, a minha cabeça é uma coisa muito louca, mas pronto, tipo, pensar demais é uma forma socialmente aceitável de não agir e é o pensar que muitas vezes me corrompe e me impede de seguir em frente. Agora, um outro hábito que eu tenho, que eu estou a tentar cortar imenso. Mentira, não estou a tentar cortar imenso. Não posso mentir, não posso mentir desta maneira. Mas eu juro que eu tento. Eu chamei-lhe de Inspiration Overload. Isto porquê? Eu estou todos os dias vou às redes sociais no meu telemóvel. No meu telemóvel, se estiver no tablet, vou ao tablet, tipo, todos os dias eu vou às redes sociais nos meus dispositivos e sou capaz de gastar à vontade 2 horas. Aí, agora, não vos vou dizer que são 2 horas seguidas, mas se já me aconteceu estar 2 horas seguidas numa rede social, sim, e querem adivinhar qual foi? TikTok. É muito fácil vocês gastarem 2 horas no TikTok, muito fácil. E porquê é que eu chamei de Inspiration Overload? Porque eu convenço-me que sempre que eu estou nas redes, e agora que voltei a produzir conteúdo e assim, eu convenci-me que sempre que eu estiver nas redes sociais, eu estou à procura de inspiração. Só que o meu problema é que este mau hábito meio que se correlaciona com o hábito anterior, né? Eu estou nas redes sociais a fazer doom scrolling, né? Passa um, passa dois, passa três, e eu nunca vou à procura, ou seja, eu não escrevo na barrinha de pesquisa algo específico. Então significa que eu não estou à procura de inspiração, eu estou à procura de uma distração. É diferente. Porque se eu estivesse à procura de inspiração, eu procurava algo específico, ou mesmo se fosse uma palavra, um tema, uma trend, o que fosse, mas eu não procuro nada disso. Então, obviamente que eu estou ali constantemente a consumir aquilo, depois começo a ver outras criadoras que fazem isto e aquilo, e a tal, entre aspas, não é? Inspiração que eu tinha passa a ser uma comparação do tipo, porque eu gostava de fazer isto, foi, olha, bem fixe para ela, tipo, ela fez isto e até teve bom engajamento e não sei o quê, e começo a fazer esse tipo de comparaçõezinhas, né? Tipo, meio que a querer inspirar ou forçar-me a inspirar-me pelo conteúdo, a dizer, eu podia fazer isto, mas ao mesmo tempo na minha cabeça está assim, tu não consegues fazer isso, ok? Tipo, não tens essas capacidades, não tens esse tipo de público, então já estou a fazer aqui o 2 mais 1. Depois, obviamente que tudo o que me aparece vai passar a ser inspiração, é tipo, não, podia fazer isto, guardar, podia fazer aquilo, guardar, podia fazer não sei o quê, guardar, isto aqui é bué fixe, guardar, isto não sei o que, não sei o quê. Mas depois eu também, juro-te, estas coisas matam-me, porque eu naquilo de, eu posso fazer isto, posso fazer aquilo, posso fazer não sei o quê, eu acabo por perder a minha voz, acabo por perder a minha personalidade. Não sei se isto faz sentido, porque é tipo, eu quero fazer tudo aquilo que as outras pessoas estão a fazer, porque alegadamente estava a inspirar-me, mas eu estava só a consumir o conteúdo. Tipo, são coisas, ok, eu vi e gostei. Será que eu ia gostar de fazer aquilo? Eu tenho mesmo a certeza que eu ia gostar de fazer aquilo. Por exemplo, sou uma iniciante de maquiagem, mas acham mesmo que eu ia querer fazer TikToks de maquiagem? Eu gosto muito de ver e às vezes eu até digo, vejo tutoriais de maquiagem e digo, eu até gostei disto, percebem?
Mas obviamente que eu convenço-me que aquilo que eu estou a fazer é inspiração, mas não, eu estou só mesmo a consumir o conteúdo. E às vezes nós, principalmente, isto se calhar para quem também quer produzir conteúdo ou produz conteúdo, nós temos que saber separar quando é que nós estamos a fazer um brainstorming e à procura de inspiração e quando é que nós estamos simplesmente nas redes sociais por lazer ou aborrecimento. Porque dizer que nós estamos à procura de inspiração, mas não estamos a ver nada em específico, isso para mim não funciona como procura de inspiração, brainstorming moment. Isso é simplesmente estás a queimar células. Ok, estás a queimar o teu cérebro, estás a ficar mais idiota e estás só aí no scroll intensivo durante 2 horas. Então expliquem-me, porque depois dessas 2 horas sinto motivada para ir produzir conteúdo ou para ir planear umas cenas. Não. Eu depois dessas 2 horas estou tipo, e agora o que eu vou fazer? Vou continuar no TikTok. E continuo no TikTok. Ou seja, não foi inspiração. Foi simplesmente uma distração, um apodrecimento cerebral, o que quiserem chamar, mas não foi inspiração. E obviamente que quanto mais tempo eu gastar nas redes sociais e fingir que é sobre procura de inspiração, pior é para mim, porque não estou a ser produtiva comigo mesma. Estou simplesmente a gastar tempo que podia estar a produzir, que podia estar eu sozinha mesmo a pensar do tipo, olha, que tema é que eu posso falar hoje? Eu gostaria bué de dar a minha opinião sobre isto. Por exemplo, eu tenho há dias, né? Tipo, eu tenho aqui umas notas no meu telemóvel que normalmente, tipo, às vezes estou assim a fazer absolutamente nada e surge uma cena do nada na minha cabeça. Eu assim, interessante, vamos falar sobre isto. E depois também há questões que é do tipo da minha vida. Por exemplo, situações que me aconteceram a nível profissional, a nível académico, o que for, e eu penso, opá, era interessante falar sobre isto. E eu anoto aqui e pronto, né? E vou planeando os meus episódios e depois, tipo, eu paro e fico assim, tipo, não, isto sim é trabalhar a produção. Isto sim é inspiração, isto sim é brainstorming. Porquê? Porque eu escrevo estas coisas e eu fico com vontade de querer produzir. Agora, quando eu estou só nas redes sociais a queimar cérebro, o que eu concluo é: quanto mais eu consumo, menos eu produzo. Então, eu tenho que produzir mais e consumir menos. Porque se eu consumir menos, faço menos comparações, crio menos expectativas irreais sobre aquilo que eu posso fazer e começo a ser mais eu. Entendem? Tipo, não perco o meu tom de voz, não perco a minha personalidade e consigo-vos dar exatamente aquilo que eu vos queria dar. Ou seja, ideias minhas, ideias próprias, ideias únicas, opiniões pessoais e experiências pessoais. E acho que é aí que eu encontro a minha autenticidade. E é isso, é de tipo, eu tenho simplesmente que lutar, porque neste momento estou numa fase em que não há nada que eu faça que me impeça de conseguir aquilo que eu quero. Ou seja, se os hábitos ou os maus hábitos são meus, só eu posso destruir esses hábitos para eu poder fazer aquilo que eu quero, entender? Então pensem nas coisas assim. É do tipo, se eu não consigo controlar a opinião das pessoas, se eu não consigo controlar. Se nós formos a ver estes 3 maus hábitos que eu tenho, tirando o Inspiration Overload, mas a parte do medo de julgamento e a autocrítica e o overthinking, eles estão muito correlacionados com opiniões externas. Porque quando nós temos medo do julgamento, o julgamento obviamente não é pessoa, não é próprio. Acaba muito por ser o medo do julgamento externo, porque o próprio nós já o fazemos bastante. Depois, a parte da autocrítica. Nós acabamos por nos autocriticar porque temos receio de não atingir expectativas dos outros. Então, se eu tenho medo de não atingir expectativas dos outros, significa que este medo está relacionado com algo que eu não posso controlar. Então, eu tenho que me focar naquilo que eu posso controlar. E aquilo que eu posso controlar é, se eu fizer para mim, eu não vou ter medo de me julgar, porque eu acredito naquilo que eu estou a fazer, eu acredito naquilo que eu estou a dizer, e eu acredito que aquilo que eu fiz terá impacto na vida de alguém que esteja a passar por uma situação semelhante e que precise de uma força extra para se motivar a fazer as coisas ou para se motivar a ser consistente para conseguir aquilo que pretende. Então, malta, dito isto, eu quero que vocês me digam nos comentários, onde vocês quiserem, quero que vocês me digam quais são os vossos maus hábitos e o que é que vocês tentam fazer para os combater. Espero que vocês tenham gostado, voltem para mais, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e, já não disse isto há algum tempo, mas acho que vou voltar a dizer, don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!